Vila Nova 2, São Bernardo 1. Finalizado o jogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse Tigre aqui está mordendo de fato os times quando cai aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Em 8 oportunidades foram 6 vitórias, 2 empates e ninguém conseguiu quebrar essa barreira intransponível chamada Onésio Brasileiro Alvarenga. O que se viu nesse jogo? Vou te trazer detalhes. O que emana, o que exala? Muito perfume de acesso? Cuidado, o que se sente nesses arredores do setor leste universitário é algo muito positivo. Esse Vila Nova, que tem na sua comissão técnica um grande nome chamado Guto Ferreira, que trouxe peso, trouxe consistência, trouxe motivação para jogadores que estavam praticamente largados nesse Vila Nova. Mas antes, voltando ao jogo, o Vila Nova que enfrentou um time que é o melhor visitante dessa Série B, mesmo perdendo 2 partidas consecutivas fora de casa para 2 tigres, o Tigre Catarinense e o Tigre Goiano, para o Criciúma 1-0 e para o Vila por 2-1, ele ainda detém o título de ser o melhor visitante, mas era a melhor altura do Vila Nova enfrentá-lo. Ele vinha de derrota, de um empate em 0-0 contra o Sport de Recife em casa. Derrota para o Juventude por 1-0. Perdeu para o Criciúma também por 1-0 fora de casa. 3 jogos que não sabia o que era vencer, nem sabia o que era marcar gols. Chegou no Oba, conseguiu de fato fazer um gol no segundo tempo após uma falha no sistema defensivo colorado. Mas chega ao 4º jogo, 12 pontos disputados e apenas 1 somado. Esse time do São Bernardo, que já liderou 4 vezes essa Série B, ao lado do Vila Nova, é o time que mais vezes ficou na primeira posição. O Vila com 6 vezes em 16 rodadas, o São Bernardo outras 4 em 16. Ou seja, o que caiu aqui no Oba hoje não foi um time qualquer. É verdade que no recorte recente não vem desempenhando o mesmo ímpeto que teve no início do campeonato. Mas dizer que o Vila Nova tem muitos méritos nessa vitória, tem sim senhor. Primeiro uma entrada muito forte, avassaladora, em que com menos de 10, 15 minutos teve 2 ocasiões claras de fazer o gol. Não fez e quase levou, graças ao bom goleiro Elton Leite. Teve 2 intervenções na sequência que deitaram abaixo qualquer pretensão do São Bernardo a abrir o marcador e se mostrar que fora de casa ele é sim um visitante indigesto. Mas só que Elton Leite, uma grande partida, fez uma exibição segura em todos os momentos que foi chamado. Fez 2 defesas, o time ganhou o corpo até que chegou o primeiro gol com Marquinhos Gabriel. Mas o mérito total desse gol foi a marcação sob pressão, a marcação em linha alta, a marcação no campo adversário que o Vila Nova exerce, principalmente aqui dentro do seu estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Um Vila Nova que, através de Igor, em um carrinho, intercepta um passe e dá uma assistência meio de carrinho, sem querer, mas um corte primordial e fundamental. A bola cai nos pés do 10 e capitão Marquinhos Gabriel, que faz no primeiro gol do Vila ainda na primeira parte. Na volta do intervalo, um Vila Nova que começa a cometer erros sucessivos de passe, principalmente na sua primeira fase de construção, onde João Vieira, Natan Camargo, o próprio Anderson Jesus e Painussá começam a bater cabeça e o time vai perdendo confiança ao longo da partida. Até que, numa desatenção, saída errada, a bola fica dentro da área, Natan Camargo não consegue efetuar o corte e Johan faz o gol do time do São Bernardo, empate, tudo normal, um jogo em que o Vila não estava performando bem no segundo tempo, fruto de sucessivos erros de passe e fez com que o time perdesse de fato aquela confiança que tem quando joga dentro de casa. Mas empurrados por mais de 10 mil torcedores, empurrados por uma torcida fiel, por uma torcida que apoia em mesmo as dificuldades que estava passando dentro do jogo, em meio a uma torcida que está emanando, exalando um perfume de acesso, caminhando lado a lado com esse time. Saiu de casa em plena segunda-feira, início de semana, numa segunda-feira, 19 horas, saiu do trabalho, veio direto para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga acompanhar o seu time do coração. E aqui foi empurrado por mais de 10 mil loucos, apaixonados torcedores colorados, que Janderson fez o gol nos minutos finais, decretando 2-1 para o Vila Nova, uma vitória que coloca o time de novo na liderança da Série B, chega isolado a 31 pontos, 9 vitórias em 16 rodadas, 31 pontos, o time que é o melhor mandante dessa Série B, 6 vitórias, 2 empates, 20 dos 24 pontos
que disputou aqui dentro, ele conseguiu. Um time que quando cai dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, manda uma mensagem muito forte para os adversários. Cuidado, se no seu calendário tiver jogo contra o Vila Nova, se cuide, porque se for em Goiânia, meu amigo, pode acreditar que esse Tigre aqui, ele morde, mas morde pesado. Vila Nova 2, faz o segundo gol, 2-1 já nos minutos finais, não tem tempo para mais nada, a não ser comemorar uma festa da torcida colorada, que começa a acreditar cada vez mais que o sonho é possível, de um treinador que sabe fazer a leitura certa das suas mexidas em momentos cruciais, tira Anderson Jesus, que estava quebrando a bola literalmente, até fez um razoável primeiro tempo, mas no segundo tempo a bola parecia que tinha fogo aos seus pés, traz o William Formiga pro jogo, tira no meio campo, jogador que já estava desgastado ali, traz o Enzo, que começa a fazer cortes primordiais, também coloca no jogo, adianta a linha ofensiva, empurrando o Rainer pro último terço, tira Bruno Xavier, que pouco ou nada fez, sem ritmo ainda, sem acompanhar o bom lateral esquerdo parado do time do São Bernardo, e consegue, dentro do seu sistema de jogo, mudar as peças e mudar posicionamento para que os jogadores conseguissem entregar o que se esperava, que era a vitória. Quando eu falo que hoje o Vila Nova emana uma aura diferente, emana um perfume de acesso, emana o que se sente aos redores do leste universitário, é exatamente isso. O Vila mudou o jogo quando trouxe Guto Ferreira na primeira para a segunda rodada, e esse jogo mudou. O Vila de lá para cá só coleciona momentos ascendentes, tem 3 derrotas nessa competição, todas elas fora de casa, para o Goiás 1-0, Cuiabá também 1-0 e por último o Grêmio Novo Horizontino 2-1, mas é um time que em meio às dificuldades se demonstra forte, se demonstra apoiado por vários torcedores que estão acreditando que é possível. E eu, a título comparativo, em 2023, quando o Vila Nova teve aquele tão fatídico 3-2 para o ABC em Natal, onde dependia apenas das suas próprias forças para garantir o acesso, o Vila nessa rodada tinha 10 vitórias em 16 jogos. O Vila terminava a 16ª rodada com 34 pontos, disparado na liderança. Estava a 6 pontos do Vitória, que viria a ser campeão em 2023 com uma campanha no retorno extraordinário. O Vila Nova estava com 34 pontos e passando uma mensagem para todos que aquele time de Claudinei Oliveira conseguiria o tão sonhado acesso. Mas o Vila, nos últimos 9 pontos do primeiro turno, naquela altura, consegue apenas um empate diante do ABC de Natal em Goiânia, 1-1 com gol de Henrique Almeida nos minutos finais. E aí vira o turno com 35 pontos, o torcedor acreditando que bastava mais 30, bastava mais 7, 8 vitórias e alguns empates, conseguiria o tão sonhado acesso, que não veio. Só que aquele time poderia ter mais pontos dos que os 34 do que os atuais 31 tem hoje. Mas hoje o Vila tem uma segurança muito mais sólida, tem uma segurança no gol com um bom goleiro Elton Leite, que fez uma defesa absurda de mão trocada no segundo tempo, uma elasticidade gigantesca, que com a luva, um toque sutil, a bola ainda bate nas suas mãos e na trave, defendendo um grande chute de Daniel Davi. O Vila Nova mais sólido no seu sistema ofensivo, um Vila que tem 5 gols e 4 assistências nos pés de Janderson. Dos 25 gols que o Vila marcou até o momento, tem o segundo melhor ataque e Janderson participou de 9 deles. Tem Rian, que nem sequer atuou hoje por estar suspenso, ele também tem 4 gols, 4 assistências e 3 gols. O André Luiz, nos últimos 5 jogos, entregou 3 gols que deram vitórias importantes para o Vila, como contra o Náutico, como contra o Londrina, e jogos importantes que ele vem tendo um papel nesse time colorado. Jogadores que, se não fosse a aura, o sentimento, a leitura bem feita de um Guto Ferreira, estariam sequer em outros lugares. O próprio Rian, que tinha uma assistência com o Bertolozzi, se calhar nem estaria aqui se não fosse o Guto Ferreira acreditar e motivá-lo para que ele fosse, e é possível acreditar que era importante nesse elenco colorado. O Janderson tinha 2 golzinhos com a outra comissão no Campeonato Goiano, lesões, momentos de incerteza se era ou não de fato titular. Hoje é indiscutivelmente um dos melhores jogadores desse Vila na transição defesa-ataque, recompõe muito bem o sistema defensivo, sabe marcar, sabe jogar da esquerda, sabe jogar na direita, ajuda os laterais no quanto à tarefa defensiva, dá profundidade para esse Vila Nova, assiste os companheiros e ainda decide jogos como foi o de hoje dentro do Oba. André Luiz, se não fosse o Guto Ferreira trazê-lo, resgatar essa confiança que ele até tinha, mas estava perdido, estaria de malas prontas em outros lugares. Guilherme Della Torre foi o artilheiro do Campeonato Goiano, hoje senta no banco caladinho e esperando a sua oportunidade, está buscando a sua melhor
física. E o Vila Nova sem contar com o Rafa Silva, que quando deixa o time estava vivendo um momento sublime, também nas mãos do professor Guto. Hoje temos um Vila Nova que não entrega apenas 11 jogadores, entrega um grupo de trabalho homogêneo, que respeita as decisões técnicas, que se você não vê um grupo questionando as decisões, se joga menos ou se joga mais, se tem menos ou mais minutagem do que o companheiro, você vê um Vila se desdobrando, o Rainer que começa no sistema defensivo e termina no último terço do campo, você vê que ele não muda o sistema por não ter um jogador como o Rian na sua importância, ele tira a ausência de William Maranhão, foi sentido em determinados momentos, mas ele busca peças e alternativas com o que ele tem na mão. E eu te digo mais, o Vila Nova está tratando essa Série B muito, mas muito a sério. O Jorge Soter não estaria no Vila Nova trabalhando força, capacidade física e gestão de recuperação desses jogadores se não fosse com o Guto Ferreira. Ele veio para o Vila acreditando no professor que mais tem acessos nessa Série B. Essa é a 10ª edição do que o Guto disputa. Já subiu 5 times diferentes e caminha a passos largos para colocar esse Vila na terra tão sonhada que é a Série A. O Vila Nova trata muito sério, tem alimentação no pós-jogo, premiação no pós-jogo, sempre pagas em dia, ordenado, tudo corretamente, trabalhando as estruturas, fomentando para dar melhores condições para o seu torcedor, para os jogadores, para os colaboradores que hoje têm orgulho de representar o Tigre Goiano. Esse Vila Nova vem caladinho, fazendo as coisas bem feitas. Foi o primeiro time a se movimentar na janela de mercado. Antigamente, me lembro bem e até trago 2023 para a conversa. O Vila Nova naquele ano se preocupava em perder Rodrigo Gelados, Neto Pessoas, Caio Dantas da vida. Hoje o Vila Nova não se preocupa com isso, já busca e sai antecipadamente aos seus adversários. Um Vila que não conseguia competir nem com o pior time financeiramente da Série B nas alturas anteriores. Um Vila que trazia o que literalmente sobrava. E não vamos longe. Um Vila Nova que trouxe jogadores com devido respeito do Retrô, que disputou a Série C, Série D. Trouxe jogadores que caíram com a Aparecidense, que chegaram aqui e nada atribuíram, nada contribuíram para o que o segundo turno pedia. Agora não, o Vila Nova faz movimentos muito interessantes, o Vila sai na frente, o Vila busca um Douglas Mendes, um Breno Bora, 2 zagueiros para compor um sistema defensivo que ainda sofre muitos gols. O Vila Nova busca Kaique Jesus para o último terço para ser mais uma alternativa, uma peça de referência ali na frente. O Vila busca Igor Cairuz e Igor Meritão, os 2 jogadores que já estiveram nessa competição e em vários bons momentos com a camisa do Sport, do Goiás, do CRB e que estavam na prateleira de cima. Um Vila Nova que demonstra movimentos super interessantes, comprometimento com a competição. O Vila que faz movimentos antecipando times como Sport, Fortaleza, Ceará, Avaí, Juventude, que tem até e podem até ter mais peso de chegar no mercado à frente de igual um Vila Nova tem. Hoje o Vila não perde para ninguém. Hoje o jogador tem privilégio e honra de receber uma ligação desse Vila Nova. Hoje o jogador se sente orgulhoso quando recebe o telefone do empresário. O Vila tá te querendo. O Vila Nova de Guto Ferreira. Ele desliga o telefone cheio de orgulho e regozijado por compor um elenco que vive uma aura diferente. Uma aura de um treinador que tem a capacidade de entender uma competição como poucos. O Vila não chegou a 31 pontos, a 6ª vez na liderança da competição em 16 rodadas à toa. O Vila é o time que mais vezes ficou dentro do G6. Em 16 rodadas, foram 13 vezes dentre os 6 melhores. Isso passa uma mensagem muito forte para os adversários. O Fortaleza, que é o time que mais vezes ficou depois do Vila Nova, ficou 11 completadas agora a 16ª rodada, 11 vezes contra 13 do Vila Nova. E não se esqueça, o Fortaleza tem Thiago Carpini, disputa a Copa do Nordeste, estava no Campeonato Brasileiro da Série A muitos anos e está atrás de um Vila Nova que demonstra muita força. Um Vila que pode até não ter o melhor time, que não encanta quando joga para alguns cronistas da imprensa paulista, imprensa nordestina e outros meios de comunicação. Mas é um Vila que entende a competição, um Vila que emana uma aura diferente, o Vila Nova de Guto Ferreira, que consegue hoje entregar para o seu torcedor uma possibilidade real e iminente de que um acesso
cada vez mais se aproxima, rodada após rodada, que o Vila Nova hoje, enfrentar esse time, quando aqui em Goiânia cair no Oba, é algo extremamente complicado. E um Vila Nova que fora de casa também aprendeu a disputar essa competição. Dos 31 pontos que tem, 11 foram conquistados fora de Goiânia, 20 dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O sétimo melhor visitante, o melhor mandante da Série B, o segundo melhor ataque, só perde para o Grêmio Novo Horizontino, que tem 27, e o Vila tem 25 gols marcados, 18 gols sofridos, 31 pontos em 16 rodadas. Um Vila Nova que consegue entregar para o seu torcedor o sentimento de arrepiar, um sentimento que me fez parar aqui antes de ir embora para minha casa, me deitar, tomar minha ducha, fazer esse conteúdo ao lado desse tigre que representa muito bem a imagem do que o Vila Nova vive hoje dentro do seu seio de trabalho. Vila Nova Futebol Clube é o líder isolado dessa Série B, com muito méritos, com muita maestria, e não poderia deixar de terminar esse vídeo também enaltecendo dois jogadores que para mim desempenharam uma tarefa fundamental para a vitória ser consolidada nesta noite. Elton Leite e Igor, o que jogaram bola nesse jogo contra o São Bernardo e vem entregando nessa Série B, confesso que para mim são os dois melhores jogadores das suas posições, pelo que vi nessas 16 rodadas. Posso até estar cometendo um certo exagero, você pode até ter sua opção. Eu prefiro o João Ricardo do Fortaleza, prefiro o Richard do Ceará, prefiro o Tadeu quando jogava no Goiás, prefiro o Paulo Vitor do Atlético Goianiense, prefiro o goleiro do São Bernardo, que também não é ruim, mas veja bem, o que Elton Leite vem fazendo à frente desse Vila, trazendo segurança, estabilidade, vontade, jogando a Vila Nova, como ele mesmo fez questão de dizer. E também Igor, dono da posição, cria da casa, conhece o que é ser Vila Nova, uma raça, uma vontade, uma leitura tática, compõe o sistema defensivo bem feito, compõe o último terço do campo, corre o jogo inteiro, aguenta os 90 minutos, tem força, tem disposição. Cuidado, esse Igor e Elton Leite jogam demais e ajudam muito esse Vila Nova. Vou ficando por aqui, muito bom o que vi aqui hoje, a aura faz a gente arrepiar quando está trabalhando. Hoje estive na Rádio Band News ao lado do Maestro Tim, e esse Vila chega com muitos méritos à liderança da 16ª rodada com 31 pontos. Restam Juventude e Criciúma fora e também o Fortaleza em casa. O que esse Vila pode fazer nesses 3 jogos? Confesso que ainda vai encantar muito o seu torcedor. Não se assuste se buscar uma vitória já contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi na 17ª rodada. Um Vila que vai ser recheado de novos reforços, que pode até não entrar de titular já nas próximas partidas, mas que traz um corpo, um peso a mais para essa estrutura. Aí sim, pode ter certeza que vai trazer. Parabéns ao Vila Nova, parabéns ao Guto Ferreira, parabéns à torcida e parabéns também ao que vem constituindo, e esse cheiro está exalando aqui dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Parabéns, Vila Nova.